Senhora presidente, senador Roberto Requião, hoje faz um ano que aconteceu um golpe contra a democracia brasileira. A gente viveu esse período de forma muito intensa, porque no dia 17 de abril de 2016 foi aprovado pela Câmara dos Deputados o início do processo do impeachment. Naquele 17 de abril aconteceu a sessão da Câmara dos Deputados, que autorizou o Senado a abrir o processo de impeachment da presidenta Dilma, conduzido por Eduardo Cunha, num claro desvio de finalidade, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, começou aquele processo no gesto de vingança, porque a bancada do PT decidiu votar pela cassação dos seus direitos políticos, cassação do seu mandato. Aquela data ficou conhecida como Dia da Infâmia. O escritor português Miguel de Sousa Tavares esculpiu a frase definitiva em um comentário político para a rede de televisão portuguesa. Para ele, expressando o sentimento de todos nós, o Brasil nunca desceu tão baixo, e aquela foi uma Assembleia Geral de bandidos, presidida por um bandido. Na madrugada de 12 de maio, ali foi votado no dia 17, e veio o processo aqui para o Senado Federal. E a gente viveu de forma muito intensa aqueles dias. E na madrugada do dia 12 de maio, o Senado Federal reproduziu o Dia da Infâmia da Câmara e aprovou a abertura do processo e depois, para nunca mais voltar ao Planalto, a presidenta Dilma Rousseff. No mesmo dia, na condição de presidente em exercício, assumiu o vice, Michel Temer, que dá posse ao ministério interino, já alterando a estrutura e extinguindo ministérios como o da Previdência, da Ciência e Tecnologia, da Cultura, do Desenvolvimento Agrário, das Mulheres, da Igualdade Racial. A primeira foto do novo ministério é emblemática. Nenhuma mulher, nenhum negro, nenhum jovem tomavam posse naquela confraria de homens brancos e conhecidos representantes das oligarquias brasileiras. Naquela madrugada, pronunciei aqui na tribuna do Senado um discurso baseado na história do Brasil. Dizia eu o seguinte: os senhores têm que olhar para a história, têm que olhar para as suas biografias, não podem manchar sua biografia apenas pelo humor momentâneo, porque no seu estado a pesquisa de opinião está dando no momento que a maior parte quer o impeachment. Eu tenho certeza que esses humores mudarão e que a maioria da população em breve vai reconhecer esse momento como um momento de golpe contra a nossa democracia. Os senhores não se enganem, eu não tenho a menor dúvida que para a história do nosso país, isso aqui vai passar como um golpe parlamentar contra a democracia brasileira. Recordei, no mesmo discurso, que a história do desfecho do golpe de 1º de abril de 64, conhecida de todos, começa com as manchetes das marchas da família com Deus pela liberdade nas ruas de São Paulo, reunindo milhares de manifestantes de classe média que diziam lutar para libertar o Brasil da corrupção e do comunismo. Eram as mesmas palavras de ordem das manifestações contra o governo da Dilma, as mesmas em 64 como em 2016. Também chamei a atenção dos senadores. Estão querendo dar uma roupagem legal a um golpe. A mesma coisa aconteceu em 64. Não se engane que hoje todo mundo reconhece que ali foi um golpe, que foi instalado a ditadura. Mas naquele momento inicial não era assim. Eu trago aqui a capa
dos principais jornais brasileiros da época do golpe de 64, no dia 2 de abril. Está aqui a capa do Estado de São Paulo. Vitorioso movimento democrático, dizia sobre o golpe de 64. A capa do Globo, ressurge a democracia brasileira. É a capa do Globo do dia 2 de abril de 64. Mas não foi só a mídia brasileira que tentou legitimar aquele golpe de 64. O presidente do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, declarou vago o cargo de presidente da República, mesmo o presidente João Goulart se encontrando em território nacional. O senador Roberto Requião repetiu as palavras de Tancredo Neves no dia da votação do impeachment aqui nesse plenário do Senado Federal, porque Tancredo Neves olhou para o senador Auro de Moura Andrade e disse: canalha, canalha, canalha. E Roberto Requião fez isso aqui no plenário, se dirigindo a senadores que estavam participando daquele golpe. Mas não foi só o Congresso que legitimou o golpe. Da mesma forma, o Poder Judiciário, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Álvaro Ribeiro da Costa, saiu de casa às pressas, altas horas da noite, ao Palácio do Planalto, para legitimar a posse arrumada de última hora do presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Senhores, eu tenho dito sempre e continuo repetindo, no processo do impeachment, para mim, foi muito claro. Esse foi um golpe de classe. Foi um golpe dado pela burguesia brasileira que, no momento de crise econômica, aderiu às teses da Ponte para o Futuro e decidiu entrar num programa que era de retirada de direitos de trabalhadores. Queriam sair da crise econômica, diminuindo os salários e apertando os trabalhadores brasileiros. Essa burguesia brasileira nunca teve compromisso verdadeiramente com a democracia. A gente lembra o que fizeram com Getúlio Vargas. Getúlio, que em 52 cria o BNDES, que na verdade era BNDE. O Getúlio, que em 53 cria a Petrobras. O Getúlio, que no dia 1º de maio de 54, num gesto do ministro do Trabalho, o ministro do Trabalho, que era João Goulart, dobra o salário mínimo. Você veja que tem as mesmas características. Petróleo, direito de trabalhadores, era a mesma coisa. Impuseram ali contra Getúlio Vargas aquela campanha que era um golpe. O suicídio de Getúlio foi uma resposta dada àquele golpe. Mas não foi só Getúlio. Tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Lacerda alegava que o Juscelino Kubitschek não tinha tido a maioria absoluta dos votos. Aí surgiu o Marechal Lott, que fez uma movimentação preventiva e conseguiu dar posse a Juscelino Kubitschek. Em relação ao golpe de 64, já mostrei a capa dos grandes jornais brasileiros, mas teve adesão de toda a elite nacional. Quem não se lembra do caixinha da Fiesp, essa mesma Fiesp do Pato Amarelo, que sustentou a ditadura militar, inclusive contribuindo os principais empresários do Brasil, com um caixinha para sustentar a Operação Bandeirantes, que, na verdade, matou muita gente que lutava pela democracia no nosso país. O senador Requião ontem fez um pronunciamento aqui falando da Ponte para o Futuro. Naquele momento ainda era o governo da presidenta Dilma, mas eles acenaram para o grande capital. Aqui está nosso programa, é isso que nós vamos fazer. E foi por isso que houve essa grande aliança por esse golpe. E, na verdade, o que está em curso é um projeto de país que, além de retirar direito de trabalhadores, como está muito claro com a reforma previdenciária e trabalhista, entrega o país completamente ao capital estrangeiro. É um momento de desnacionalização da nossa economia. É venda de terras aos estrangeiros. É o pré-sal. No pré-sal, vale dizer, inclusive, que o governo agora disse que vai vender áreas do pré-sal sob regime de concessão. Eles estão, na prática, querendo acabar com o regime da partilha, que dava força à Petrobras. Estão acabando com a política de conteúdo nacional, de conteúdo local,
que foi tão importante para estruturar vários setores da nossa indústria. Estão acabando com o BNDES. O BNDES que teve um papel gigantesco naquela crise de 2008, comendo todo o desenvolvimento nacional, senador Requião. Devolveram 100 bilhões do BNDES para o governo. Isso sim é pedalada para o governo federal. E mais grave, estão mudando a TJLP. Essa mudança da TJLP vai acabar com a possibilidade de nós termos investimentos de médio e longo prazo aqui no país. Então, é um golpe para desmontar o país. Ontem nós tivemos aqui um debate sobre reforma trabalhista. A gente está escutando coisas aqui impensáveis, inclusive de um deputado do PSDB que está fazendo uma nova reforma trabalhista dirigida aos trabalhadores rurais. Tem um ponto que choca, que é a possibilidade do trabalhador rural não receber salário, ser pago em moradia e alimentação. O nome disso é regime de servidão. É uma situação análoga ao trabalho escravo. Eu já citei aqui várias vezes um filme da Tezuka Yamazaki, que chama Gaijin, sobre imigrantes japoneses que vieram ao país e viviam numa situação de uma fazenda em que eles sempre estavam devendo alimentação na venda daquela fazenda. Aqui no Nordeste brasileiro, por muito tempo, existiam os famosos barracões. Eles querem voltar a práticas como essa, é um ataque muito violento a tudo que é direito. Agora, esse golpe deu errado. Eu fico impressionado com o tamanho da irresponsabilidade, senadora Gleice, de todos, do PSDB que sumiu do plenário. Eles se juntaram, o senador Aécio Neves tem que ser responsabilizado. Se juntaram ao Eduardo Cunha, não aceitaram o resultado das eleições. 3 dias depois do fim das eleições, entraram na justiça pedindo recontagem. Organizaram passeatas desde o primeiro momento. A presidenta Dilma não conseguiu governar. Agora me impressiona a responsabilidade dessas elites, que, como a senhora falou, não pode ser chamada de elites, que embarcaram num projeto como esse. Eles conheciam Michel Temer. Eles sabiam que Michel Temer e aquela quadrilha não tinham condições de estar governando o país. E hoje nós temos um governo desmoralizado. 4% de aprovação de Michel Temer. 92% diz que o Brasil está no rumo errado. Como é que fizeram isso com o nosso país, que há 5, 6 anos atrás era um país que estava crescendo, reconhecido internacionalmente? Eu lembro quando o presidente Lula viajava pelo mundo afora, o peso da sua liderança, as pessoas olhavam o Brasil, as políticas sociais, destruíram tudo, num processo de completa irresponsabilidade, porque eles achavam que era tirar Dilma e diziam isso. Eu quero cobrar da imprensa, esses analistas econômicos, todos eles diziam o seguinte: vamos tirar a Dilma, o Brasil entra no novo momento da economia. A gente recupera a confiança dos empresários, os empresários vão investir, nós vamos resolver os problemas políticos e colocar o país, na verdade, num grande impasse. E aí eu concordo com a senadora Gleice, com o senador Requião. Só tem uma saída num momento como esse, que é chamar eleições, antecipar em 1 ano, antecipar para outubro de 2017 o processo eleitoral, eleições gerais para deputados, para senadores, para presidente da República, porque aí você teria um presidente da República com legitimidade para conduzir o país. Nós vamos ter o nosso candidato, que é o Lula. Eles apresentem os candidatos deles. Quem ganhar sai pelo menos com legitimidade popular para conduzir o país em cima de um projeto pactuado com o povo. Porque esse golpe existiu porque eles sabiam que um programa como aquele da Ponte para o Futuro nunca ganharia uma eleição no Brasil. Ninguém ganha uma eleição com esse programa do Temer. Eu queria ver ele ir para a televisão, imagina alguém dizer: vou acabar com o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo,
que é pago à pessoa com deficiência e a idosos acima de 65 anos que recebem uma renda inferior a 1/4 de salário mínimo. Queria ver o Temer, que se aposentou com 55 anos, dizer: vamos aumentar a idade mínima para 65 anos. Queria alguém dizer, alguém ser eleito dizendo: vou reduzir a hora do almoço do trabalhador de 1 hora para 30 minutos. Queria ver alguém ser eleito dizendo: não pode ser mais 8 horas de jornada por dia, 12 horas agora. Eu queria alguém ser eleito nesse país, ver alguém ser eleito nesse país, acabando com o repouso no domingo para trabalhadores rurais brasileiros. Então foi por isso que eles deram o golpe, senador Requião. Deram um golpe porque pela via eleitoral ninguém consegue aprovar um projeto como esse. Concedo a parte ao senador Roberto Requião. Senador, eu acho que a gente pode sintetizar essa violência toda da seguinte maneira. Nós estamos vivendo o momento do predomínio absoluto do capital financeiro, o chamado capital vadio, o capital que não produz o botão de uma camisa, a peça de um vestuário, a peça de uma máquina, que não produz rigorosamente nada, mas que se multiplica na ciranda financeira, no financiamento da dívida pública dos estados e, no nosso caso, das absurdas taxas de juro, as mais altas do mundo, no financiamento da dívida pública brasileira. O governo Temer propôs o corte dos investimentos. Corte de investimento em saúde, em educação, corte de investimento em obras públicas, mas tudo isso viabilizando a preservação do lucro da rolagem da dívida na mão dos bancos e dos rentistas. Então, na verdade, o objetivo é esse. E não há nenhuma medida de apoio ao empresário brasileiro. Não há nenhuma medida de apoio às crianças, aos idosos, aos velhos, aos pequenos e médios agricultores. Inclusive, o agronegócio, que por vezes se entusiasma com o governo Temer, está ameaçado nesse momento de recessão e de terra barata em função das dificuldades por que passa o país, de venda indiscriminada para fundos de pensão de países estrangeiros, grupos econômicos, grandes proprietários. É o Brasil celeiro do mundo, com agricultura de alta tecnologia e grande mecanização. Isto provoca o desemprego e daí pretendem viabilizar a contenção da revolta popular com a precarização do trabalho, a semi-escravização do trabalhador brasileiro. Não é nada mais do que isso, não há no governo Temer. Eu colocava ontem no meu pronunciamento, na sessão plenária, uma única medida a favor da população brasileira. É uma usurpação pelo capital financeiro do controle do país. E a ponte para o futuro vai acabar se transformando no que disse um senador do meu partido numa reunião de bancada, em função do fato do governo ter 9 ou 10 ou 8 ministros acusados de operações ilícitas na administração pública e nas suas campanhas eleitorais. Vai se transformar na ponte para Papuda. Então, o que eu vejo é o capital financeiro dominando de forma absoluta o governo e o povo completamente marginalizado. Agora, senador Lindbergh, o que aconteceu com o Congresso Nacional? Como é que o Congresso Nacional está votando essas barbaridades? A reforma trabalhista proposta pelo Temer era bárbara. A votada pelo Congresso é muito pior do que a própria proposta da Ponte para o Futuro. Era uma proposta antiga do PSDB, votada no Senado e arquivada na Câmara por dezenas de anos, ou por 10 anos, ou 17 anos, ou 15 anos, não sei ao certo. E ela foi reabilitada e votada de uma forma
extraordinariamente lesiva aos trabalhadores do país. Agora, por que isso? O que aconteceu com o Congresso Nacional, senador? O que aconteceu é que o nosso sistema político de eleições caras acaba privilegiando as pessoas de maiores posses de cada partido. Procuram como candidato a prefeito alguém que tenha condição de pagar cabos eleitorais. E a própria estrutura do partido procura um bom financiador que remunere o seu trabalho de cabos eleitorais. A conclusão é que nós temos aqui um Congresso Nacional com uma maioria absoluta da classe média endinheirada. E que, nesse momento, se vê pressionada pela recessão programada pelo governo e só encontra a possibilidade da saída na escravização do trabalho. Na minha bancada, um senador dizia o seguinte: meu filho tinha 2 pequenas empresas e teve que liquidá-las porque não podia pagar a folha. Então, eu voto a reforma trabalhista. Meu Deus, ele não entendeu ainda que o problema é a economia. Como dizia na campanha do Bill Clinton, lá nos Estados Unidos, o James Carville, é a economia, estúpido. E nós estamos discutindo outras coisas. Ontem aqui, um professor universitário que depois me disseram que tinha sido ou era sócio do Pastore e que havia sido apresentado no passado como assessor da Fiesp, mostrava a grande vantagem da escravização do trabalho. E um juiz do trabalho se colocava francamente favorável à redução absoluta do horário de almoço dos trabalhadores nas fábricas, a favor do trabalho intermitente. Um juiz do trabalho que, como disse a senadora Gleisi no seu pronunciamento ontem, tinha 2 meses de férias por ano, queria o trabalho intermitente para os trabalhadores, queria a redução do horário de almoço como se isso fosse uma coisa saudável para a produção. Então nós estamos, senador Lindbergh, numa entalhadela. E a solução é a eleição geral, o referendo revogatório e a reconstrução do país. Porque esta política já quebrou o país da Europa. A Espanha está mais de 1 ano sem conseguir montar um governo sustentável. A Grécia acabou. A Itália derrotou a reforma e derrubou o seu primeiro-ministro. E deste quadro todo se destaca Portugal. Portugal que rompeu com a austeridade fiscal, aumentou o salário dos aposentados, o salário dos trabalhadores, retomou os investimentos e está, de forma notável, saindo da crise, como saiu a Alemanha com a nova política alemã lá nos anos 30, como saiu os Estados Unidos com a política do New Deal, do Franklin Roosevelt. Mas nós estamos indo num caminho absolutamente contrário. Eu fico me perguntando, será que o Michel Temer tem consciência do que ele está fazendo? O nosso povo vai para a guerra civil. Quem já provou as vantagens do trabalhismo do Getúlio Vargas, a CLT, as garantias, quem experimentou o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo durante os últimos governos do PT, não vai se conformar com a escravidão. Vossa Excelência falava da proposta do deputado do PSDB, análoga à escravidão. Não é análoga, é a escravidão do trabalhador mesmo. O que ele está propondo? Que o agronegócio, que utiliza a mão de obra na colheita e na safra, seja humanitariamente responsável na entre-safra por dar abrigo e comida para os trabalhadores. Você veja, é a redução do trabalhador a um instrumento de trabalho, a um animal. É o que se faz com um cavalo na roça. O dono do animal o alimenta e dá abrigo para utilizá-lo quando necessário. Estão tratando os trabalhadores como animais. Não há direito algum. E o desenvolvimento econômico foi abandonado num projeto de entrega do Brasil como Estado dependente ao capital financeiro e às grandes potências do mundo. Não há outra saída, não é possível que não se entenda hoje que esta proposta que fracassou no mundo está sendo levada ao Brasil com apoio
de intelectuais a serviço do capital financeiro, da Fiesp, como aquelas figuras terríveis que tiveram aqui ontem. Eles se indignaram quando eu disse que eles tinham uma proposta satânica, mas eles não sabem a indignação que a proposta desumana que fizeram causou a mim e ao Brasil, que pela TV Senado assistia àquelas barbaridades, àquela insensibilidade absoluta de pseudo-intelectuais. Satânicas as propostas colocadas. Então, senador, o que podemos dizer aqui quando no aniversário do início do governo do presidente Michel Temer, nós não vemos aqui mais o PSDB, os que viabilizaram o impeachment, a festejar, justificar e dizer por que fizeram. Eles simplesmente desaparecem do plenário do Senado e não são vistos, como Vossa Excelência mesmo disse ontem, não são vistos mais nem nos corredores do Congresso Nacional. Mas estão articulando nos bastidores, com esse Congresso fisiológico, a aprovação dessas barbaridades todas. Então, tem que haver reação. E a reação é a mobilização dos sindicatos, dos movimentos sociais e o povo na rua. Porque depois vai ser muito difícil. Eu tenho certeza de que o Brasil se recupera na sua intenção nacional e soberana, mas vai ser um movimento custoso de conflito e nós poderemos, resistindo aqui, evitar que tudo isso ocorra. Eu agradeço, senador Roberto Requião. E, na verdade, indo na linha do discurso de Vossa Excelência falou do capital financeiro, do rentismo. Eu diria que tem 3 eixos centrais esse golpe. O primeiro é um ajuste fiscal justamente para garantir uma parcela do nosso orçamento tranquila de transferência ao rentismo. Hoje, cerca de 35% do orçamento é comprometido no pagamento de juros da dívida pública. E aqui é uma grande aliança entre bancos e os maiores grupos empresariais brasileiros. Todos aplicam em títulos da dívida pública, que estão dando hoje 7% de juros reais. É uma mamata, dinheiro público. E eles estão disputando o orçamento com os pobres. Então, a proposta da PEC do teto dos gastos é isso. É cortar recursos da educação, da saúde, é acabar com o investimento público. O investimento público caiu mais de 40% em 2016, senador Requião. Está no chão. Para quê? Para sobrar dinheiro. Com o golpe financiado pelo capital financeiro, eles não contestam mais os juros altos e a paralisação da economia. Tentam resolver os seus problemas com a escravização do trabalho. É um verdadeiro horror o que está acontecendo no Brasil. Então, o primeiro ponto é esse. É um ajuste fiscal violentíssimo que destrói políticas sociais, conquistas garantidas pela Constituição de 88, para garantir os recursos para o rentismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é um ataque violento aos trabalhadores, é um ajuste no mercado de trabalho, é redução de salário. Em 2016, os salários ficaram abaixo da inflação. Eles fazem isso como? Primeiro, com a política econômica que aumenta o desemprego. É proposital. Você cria um exército de mão de obra de reserva ali, os trabalhadores perdem espaço nas negociações, porque nós tivemos uma situação no Brasil de pleno emprego. A Dilma, ali em 2014, o desemprego chegou a 4,3%. Não é por acaso que 2013 foi um ano do maior número de greves na história do país e de ganhos salariais para os trabalhadores. Eles diziam o tempo todo, as empresas brasileiras estão perdendo competitividade por causa do custo do trabalho. Aumentaram muito o salário mínimo. Ora, isso é um escândalo. De fato, o salário mínimo aumentou nos nossos governos 70% acima da inflação. Mas isso foi fundamental para criar um grande mercado de consumo de massas no país. Tem um estudo do IPEA, senador Requião, que faz uma avaliação daquele período do governo do presidente Lula. E ele fala do crédito, que foi importante. Não precisamos nem do estudo do IPEA, nós temos a experiência da história. Como a Alemanha saiu da crise, como os Estados Unidos saiu da crise de 29 e 30. O Franklin Roosevelt diminuiu a carga horária para aumentar o número de trabalhadores e aumentou o salário, para que o desenvolvimento pudesse ser retomado com o consumo interno. Nós estamos na contramão disso tudo.
É uma estupidez a política econômica do governo federal, comandada pelo Meirelles, que passou a vida vendendo seguro e cartão de crédito como gerente de banco, e pelo interesse do Banco Itaú e do Banco Bradesco. E o governo está subordinado a isso, e o Congresso se cala, não há uma reação. A própria seleção dos palestristas de ontem mostrou quem está comandando o interesse da destruição do Brasil nacional. Senador Requião, então veja bem, é um ajuste fiscal, é um ajuste no mercado de trabalho e é a desnacionalização ampla, geral e restrita, entrega de tudo. De tudo. Terra, água e mar, venda de terras estrangeiro, vão abrir agora a aviação, nosso pré-sal. Estão fazendo, inclusive, eu sinceramente estou muito preocupado com a questão da Amazônia. Vai haver um acordo do Exército Brasileiro com o Exército Norte-Americano, que vão fazer movimentações militares no segundo semestre na Amazônia. A gente fica preocupado porque geralmente isso antecede a formação de bases militares multinacionais. Isso nós não vamos aceitar de forma alguma. Mas a cobiça pela Amazônia é uma cobiça de fato existente no mundo inteiro, porque ali tem tudo, biodiversidade, água. Eu queria, senador Requião, se os senhores me permitem, ler trechos de um artigo que eu escrevi recentemente com Marcelo Zero, que está aqui, publicamos em blogs alternativos, aqui um artigo em que a gente fala do papel dessa elite brasileira, que é chamada aqui de corja, porque eu não consigo achar outra denominação para eles num momento como esse. O artigo tem um trecho que diz o seguinte: o Brasil não tem elite, tem corja. O único mérito do golpe foi ter desnudado esse fato. Caíram as máscaras. As nossas classes dominantes mostram agora o que são: uma corja, que não tem compromisso algum com a democracia, com o bem-estar de seu povo, com a soberania e a dignidade do seu país. Vivemos uma insanidade. Essa corja resolveu declarar guerra contra o povo e a nação brasileira. A votação da reforma trabalhista demonstrou isso. Em poucas horas, um projeto engendrado por um governo com 4% de aprovação e sem um único voto, foi aprovado por uma Câmara desacreditada, destruindo direitos construídos por décadas de lutas dos trabalhadores brasileiros. Como sempre, a destruição selvagem e arcaica de direitos foi apresentada como algo moderno e civilizado, que vai beneficiar a todos, principalmente os trabalhadores. Tudo isso visa uma coisa só: aumentar o lucro do setor produtivo e a renda financeira dos rentismos. Assim como eles embolsaram os incentivos fiscais, sem dar nada em troca, eles vão embolsar os direitos dos trabalhadores, sem dar nenhuma contrapartida à sociedade. Vão recontratar com custos mais baixos. Agora, a agressão aos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, é apenas um aspecto da guerra que a corja faz contra o povo brasileiro. Por incrível que pareça, há um lado ainda mais sombrio, senadora Gleice. E eu quero falar porque isso é fruto do golpe, que é a repressão aos movimentos sociais. A corja, prevendo resistência popular às reformas modernas e civilizadas, instituiu um estado de exceção, ou melhor, um estado policial, para reprimir duramente toda manifestação contrária. É o que se vê pelas ruas do Brasil. Estudantes, trabalhadores, professores, qualquer um que proteste, discorde, é recebido com cacetetes, balas de borracha e bombas. Agora, em Brasília, os indígenas que querem a demarcação de suas terras tiveram como resposta a marcação dos seus corpos. Sequer conseguiram entrar no Senado para participar de uma audiência pública para a qual tinham sido convidados. E eu chamo a atenção que a votação da reforma da Previdência, na comissão da reforma da Previdência, o Congresso Nacional estava sitiado pela Polícia Militar. Parecia uma foto do AI-5. Há quanto tempo não entram
representantes do povo brasileiro no plenário desse Senado. Não deixam entrar. Estudantes, isso aqui está bloqueado para o povo. A modernidade que eles defendem é a volta à República Velha. O golpe deu carta branca para os massacres de um outro tipo. Afinal, numa guerra não há mediações, não há negociação, há sangue. Há também a falência total da política e da soberania popular e o predomínio triunfante da força bruta justificada pelo aparelho jurídico e midiático, a única institucionalidade dos alienistas da nação. Entretanto, a guerra contra os trabalhadores e a população pobre é complementada pela guerra à nação e à soberania. Querem vender o Brasil, e bem baratinho. Tudo está à venda na grande liquidação do país. Pré-sal, pós-sal, bancos públicos, Petrobras, terras, minérios da Amazônia, espaço aéreo, frequências de satélites e, como disse, sem mesócle, o inquilino do Jaburu, tudo que for possível. A palavra foi essa, privatizar tudo que for possível. O grande problema da insana corja Tupiniquim é que ela não pensa, não tem visão de longo prazo e projeto algum, além de embolsar recursos a custas desse ajuste contra os trabalhadores e os mais pobres. Objetivamente, tudo que está se fazendo só beneficiará, no médio e longo prazo, o capital estrangeiro e seus sócios minoritários brasileiros, bem como o capital financeiro. Além de lucrar muito mais com a compra de patrimônio público e de recursos estratégicos, petróleo, água, terras, biodiversidade, a preço de banana, esses setores se beneficiarão também da guerra contra os pobres e trabalhadores, ao qual permitirá que o Brasil se transforme numa plataforma barata e neocolonial de exportações de commodities e bens industriais maquilados. Dessa forma, o Brasil participará das cadeias internacionais de valor como sócio pobre e dependente, eternamente pobre e dependente. Os setores ligados ao que se chama hoje de capital interno, nossa burguesia interna, porque ela não pode ser chamada de burguesia brasileira, porque não tem projeto nacional, e que aderiram como patos ao golpe, não perceberam que esse modelo, que precariza o trabalho, destrói o estado de bem-estar social, concentra renda, aumenta desigualdades, abre a economia às importações, acaba com os mecanismos de intervenção do Estado na economia e, sobretudo, limita estruturalmente a dinâmica do mercado interno, irá, com o tempo, empobrecê-los e extingui-los. A nossa súcia de acelerados é austericida e suicida. Não tem razão, não tem projeto nacional, não tem compromisso, não tem vergonha. Para destruir o projeto popular do PT, destrói o país, destrói o Brasil, adoeceram o Brasil. Resta o poder saneador do voto, por isso que falamos de antecipação de eleições. E resta ao povo brasileiro um homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva, porque esse golpe é um golpe continuado. Eu encerro falando isso. Não foi só o afastamento da presidenta Dilma. É claro que eles pensavam, nós vamos tirar a Dilma e nós vamos resolver tudo. O PT vai estar morto, Lula vai estar desmoralizado. Vamos dar um golpe de 2 anos. A gente faz o trabalho sujo, aprova as reformas de uma vez por todas. E aí, em 2018, vai funcionar como um detergente. Vamos ter eleições, o PSDB, os nossos candidatos, os candidatos deles, vão ganhar a eleição. Era esse o plano deles. Só que o golpe fracassou. Deu errado. Onde está Aécio? Onde está Serra? Onde está Alckmin? Caíram de 30 e tantos % na pesquisa para 8, 6. Estão atrás do Bolsonaro. E o que acontece para desespero deles?
Deram um golpe e agora fazem pesquisa. Cada pesquisa sobe mais o Lula. Lula não para de subir. E eles ficam desesperados. Principalmente a Rede Globo de televisão. Porque a Rede Globo é o grande partido que se posiciona contra esse campo popular. PSDB, essa coisa acabou. Agora é a Rede Globo. É a Rede Globo contra o Lula. E eles estão desesperados. Na verdade, esse ataque tão violento, essa perseguição infame contra o presidente Lula, só se justifica pelo medo deles. Porque eles sabem que uma volta de um governo nosso nesse país, nós vamos fazer coisas que nós tínhamos que ter feito desde o início, que é a democratização dos meios de comunicação, uma lei de meios nesse país. E é por isso que eles estão com medo e vão para essa guerra definitiva. Uma perseguição infame, senador Roberto aqui, ó. O que fizeram com Lula nesse último período foram 18 horas no Jornal Nacional. Ataque a ele, a sua família. Dona Marisa, para mim, morreu porque não aguentou. Seus netos expostos. E depois de tudo isso, vai para o depoimento para o juiz Sérgio Moro. E eu fiquei pensando, foram anos de investigação. O Ministério Público deve ter alguma coisa aí, alguma carta na manga, cadê? Ele deve ter alguma prova. Depois de anos de investigação, no depoimento do presidente Lula, não apareceu uma única prova que ele era dono daquele triplex. E no processo penal ninguém se condena sem provas. Mas o problema não é esse. Eles estão desesperados porque Lula está liderando as pesquisas. A segunda etapa do golpe, qual seria? Impedir Lula de ser candidato. Por isso eles têm que correr. E a Lava Jato sempre atuou com timing político. Quem não se lembra aqui daquele momento que Dilma decidiu nomear Lula ministro da Casa Civil? Aquele momento nós podíamos derrotar o processo do impeachment. Porque o Lula, como ministro da Casa Civil ali, com a capacidade de articulação que tinha. E o que fez o juiz Sérgio Moro? A Dilma ia nomear o Lula, ele pega uma gravação ilegal, porque foi fora do horário. O juiz Sérgio Moro tinha mandado interromper as gravações, a interceptação telefônica ao telefone do presidente Lula, 11 e pouco da manhã, e a conversa do Lula com a Dilma foi a 1h da tarde. Além do mais, era uma conversa com a presidenta da República, tinha que ter ido imediatamente para o Supremo Tribunal Federal, mas não, ele soltou para a Rede Globo, para tentar criar um clima de mobilização contra a posse do Lula e tentar impedir, acabaram impedindo a posse do presidente Lula, sem nenhum argumento. Porque o presidente Lula, a pessoa hoje só não pode entrar na administração pública se tivesse condenação em segunda instância. E não existia aquilo. E agora a Operação Lava Jato faz o mesmo processo. Junto com a Rede Globo, a Globo quer impedir Lula de ser candidato e vai lá a Lava Jato, tentando criar alguma coisa contra o Lula, e não tem nada, não tem prova. Eu falo isso porque eu acho que eles não têm como condenar o presidente Lula. Eles estão numa enrascada. E o povo brasileiro está se mobilizando. É um momento diferente, é um momento de virada. Em um ano, senadora Gleisi, esse golpe está desmoralizado. Eles estão com vergonha. Eles não falam aqui no plenário. Os que se vestiram de verde e amarelo e foram para as ruas protestar contra Dilma, cadê? Estão com vergonha porque colocaram lá uma coja no Palácio do Planalto. Essa sim uma quadrilha. Estão desmoralizados porque viram que o Brasil está afundando. Então, para mim, não tem como condenar o presidente Lula. Se quiserem derrotar o Lula, achem um candidato. E vamos para as urnas. Porque eu quero que o Brasil volte a viver aqueles dias de crescimento econômico, com inclusão social. Quando perguntam por que o Lula cresce, cresce porque as pessoas, quando olham aquele período, percebem o que foi feito. 22 milhões de empregos criados, a vida do povo mais pobre melhorou, 40 milhões de pessoas ascenderam, um processo intenso de mobilidade social, 30 milhões de pessoas deixaram a miséria absoluta. E o Lula vai voltar para recuperar a economia. Ele lá em Monteiro, na Paraíba, disse uma coisa, disse, olha, se esses economistas do PSDB que estão no governo do Temer, se eles não sabem fazer a economia crescer e proteger os empregos,
Peçam opinião a gente, porque eu sei fazer isso. E a gente sabe, porque na crise de 2008, 2009, o que foi feito? Política fiscal anticíclica, no momento de uma recessão de 8%. Aqui no Brasil tem uma insanidade, nós estamos fazendo austeridade econômica. Nós tínhamos que estar ampliando o investimento público, aumentando os investimentos sociais. Na crise de 2009, nós aumentamos investimentos sociais em 10%, senadora Gleice. Era o que o Lula dizia, colocar dinheiro na mão do pobre, para fazer a economia se movimentar. O que é que a gente fez naquele momento? Pegou a Petrobras para investir no país, mais do que triplicamos os investimentos da Petrobras. Fizemos uma política de conteúdo nacional que eles acabaram, para fabricar aqui no Brasil plataformas, navios, sondas. A indústria naval está destruída. Vossa Excelência foi lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que tinham 16 mil trabalhadores e agora tem pouco mais de 1.000. O meu estado, no Rio de Janeiro, está sofrendo muito pelo esvaziamento do setor de petróleo e gás. Fazer o que o Lula fez com os bancos públicos. Naquela crise de 2008, 2009, Banco do Brasil e Caixa Econômica baixaram juros. Foi a batalha dos spreads. Tiveram coragem de emprestar porque os bancos privados se retraíram. O BNDES teve um papel de indutor do nosso desenvolvimento econômico. O Lula vai voltar para fazer um grande programa de reformas populares. Só que para isso é preciso dinheiro. Nós vamos ter que enfrentar o sistema da dívida, vamos ter que tributar grandes fortunas, tributar lucros e dividendos. Eu saio da tribuna. Confesso, senadora Gleice, que eu hoje passou um filme aqui na minha cabeça de todo aquele processo, porque foi um processo muito intenso. A gente na comissão, processo formal, porque não existia crime algum. Isso a gente demonstrou, a gente ganhou o debate. A gente mostrou que não havia crime. Isso a gente mostrou, mas era um processo formal. Eles queriam afastar a presidenta Dilma. Mas eu trago aqui a minha indignação, porque esse pessoal não é com a Dilma, fez uma barbaridade, não com a Dilma. Também com a Dilma, mas não só com a Dilma, mas com o povo brasileiro. O que fizeram foi de uma irresponsabilidade gigantesca com o nosso país. Então, no mínimo, eu encerro dizendo que são os irresponsáveis. Essa aliança dessa grande burguesia brasileira com esses parlamentares da oposição que romperam a ordem democrática brasileira. A economia brasileira em 2016 já dava sinais de recuperação com a Dilma presidente. Os números que a gente tem mostram isso claramente. A economia começava a melhorar e aí houve o golpe e houve novamente uma piora da situação. Uma situação de descontrole institucional, porque depois que você afasta o presidente da República sem crime de responsabilidade, aí vale tudo. Até o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, deu uma entrevista falando sobre isso. Dizia ele, olha, quando tiraram a presidente, agora vale tudo. É briga de ministro supremo contra outro, com o Congresso. Nós temos um quadro de desarranjo institucional violentíssimo no país. Eu espero, eu só consigo ver uma saída nesse momento, senadora Gleice, que é a antecipação de eleições e o Lula. Porque é impressionante a fragilidade das lideranças políticas nacionais nesse país. Tem que ter alguém que olhe para o povo, tenha coragem de fazer o que tem que ser feito, que saia desse receituário neoliberal de austericídio, de austeridade, 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 que faça o caminho diferente. Então, eu tenho muita confiança, eu quero encerrar dizendo isso. Nós hoje vamos encontrar a presidenta Dilma em Porto Alegre, vamos dar um abraço apertado nessa mulher que é uma guerreira, que sofreu como sofreu Getúlio, que sofreu como sofreu Juscelino Kubitschek, como sofreu João Goulart. Mas eu digo uma coisa para a presidenta Dilma, ela vai entrar para a história do lado certo, do lado da democracia. Ela vai ter entrado para a história cumprindo um grande papel. E esses outros que votaram aqui pelo impeachment vão estar na lata do lixo da história, participando de um golpe contra a democracia brasileira. Eu tenho fé e esperança nesse país. Em um ano esse golpe está desmoralizado. O povo está indo para as ruas. Tivemos uma grande greve geral no nosso país. As pessoas estão entendendo isso que a gente está falando aqui agora. Porque na época do impeachment, uma parte não nos escutava também. As pessoas agora estão entendendo que, de fato, o golpe é um golpe contra o povo mais pobre, contra o povo trabalhador. E eu acredito
que a gente vai impedir a concretização dessa segunda etapa do golpe, que é tentar impedir a candidatura do Lula, até porque nós não vamos aceitar o impedimento do Lula, porque não tem eleição de 2018 sem Lula. Eleição de 2018 sem Lula é fraude, é farsa. É você acabar de uma vez por todas com qualquer vestígio de ordem democrática no nosso país. Dessa forma, senadora Gleice, eu encerro trazendo o meu repúdio, o meu protesto ao que aconteceu um ano atrás, aqui, no dia 12 de maio de 2016. E esse plenário do Senado Federal hoje tem que ver esse cartaz. Um ano de golpe contra a democracia brasileira. É isso que está marcado no dia de hoje. E eu tenho certeza que os livros de história do futuro consagrarão isso. Da mesma forma que os livros de história dizem hoje abertamente que o que houve em 64 foi um golpe. Naquela época, um golpe militar. Em 12 de maio de 1916, aconteceu e vai ficar registrado na história como um golpe parlamentar contra a democracia brasileira. Muito obrigado.